Amados do Senhor Jesus, graça e paz a cada um de vocês. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez para louvarmos e exaltarmos ao Senhor, aqui de nosso lar, nosso humilde lar, para poder compartilhar com vocês o culto que estaremos apresentando ao Senhor. Estou aqui com minha esposa, a irmã Osana Aragão. Graça e paz, meus amados. E é com muita alegria que nós fazemos isso, que nós abrimos espaço em nosso lar para que a glória do Senhor possa nos impactar e, consequentemente, impactar a sua vida também. Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te exaltar e te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Derrama em nós, ó Deus, o teu Espírito Santo e de maneira sobrenatural fale ao coração de cada um de nós. Assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero compartilhar também com vocês a palavra do Senhor, que está registrada no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo de número 5, que diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Aí o versículo 6 diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e ver onde ele jazia. A Bíblia nos diz que as mulheres vão ao sepulcro de Jesus visitar o corpo dele. E para surpresa delas, o anjo do Senhor aparece a elas e diz: Olha, eu sei que vocês estão buscando Jesus, mas ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E essa ressurreição trouxe para nós vida, trouxe para nós paz, trouxe para nós alegria, traz para nós todos os dias o conforto e o alento das nossas almas. Então, confiando nessa ressurreição, é que temos vida e vida com abundância na presença do Senhor. E por isso nós exaltamos a Ele e louvamos ao Senhor, porque digno é o Cordeiro de todo louvor, de toda adoração. Então eu te convido nesta hora a exaltarmos a Ele, porque Ele verdadeiramente é o nosso Deus. E com muita alegria te chamo para louvar ao Senhor nesta hora. Agora eu te chamo para louvar o Senhor. Vamos exaltar a Ele, porque só Ele é digno de toda adoração. Vamos lá? Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As nossas bocas se encheu de rir, estamos como os que sonham. As nossas culpas foram lavadas no teu sangue. Não há dor, não há nada, toda a dívida foi paga. Agora livre nos levantamos para te adorar. O poder do pecado se acabou. O grito do inferno se calou. Oh, oh, oh. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O poder do pecado se acabou. O grito do inferno se calou. Oh,
Oh, Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluias, bendito seja o nome santo do Senhor. Porque digno é o Cordeiro que venceu e para todo sempre Ele reina sobre nós. Então eu te convido a cantar essa canção nesta hora. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus.
sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. E a este sangue nós devemos a redenção, porque foi através de Jesus derramando o teu sangue na cruz do Calvário que nós podemos ter acesso à salvação. Então vamos louvar o Senhor nesta hora, exaltando Ele. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue,
Nada além do sangue de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijão no coração de cada um. Fique agora com a palavra do Senhor ministrada por nosso pastor. Prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Que bom, que prazer poder mais uma vez entrar em seu lar e pelas redes sociais podermos adorar ao Senhor juntos. Quero lembrar a todos que nos assistem, especialmente os membros congregados da nossa igreja, que poderão continuar devolvendo seus dízimos e ofertas na casa do tesouro, seja por meio de uma transferência ou depósito na conta que aparece em seu vídeo, em nome da primeira igreja batista de Porto Seguro, seja levando ao templo todos os domingos, das 11 ao meio-dia. A obra de Deus não pode parar. E hoje, em tempos de recessão, de crise, a igreja do Senhor precisa ainda mais da sua e da minha fidelidade. Nesta noite de domingo, domingo de Páscoa, quando todos nós celebramos, e os cristãos do mundo inteiro celebram, a ressurreição de Jesus, eu gostaria de me reportar ao evento histórico e bíblico comemorado na sexta-feira passada e que deu início então a este calendário, a essa programação chamada Semana Santa, que foi justamente a celebração ou a recordação da crucificação e morte de Jesus. E quero pensar com você que um túmulo não teria ficado vazio. A mensagem da ressurreição não teria sido verdadeira e não teria os impactos que teve se ele não tivesse, de fato, sido morto. Se ele não tivesse se entregado. Se a cruz não tivesse sido erguida entre os céus e a terra, e nela crucificado o Filho de Deus, ao terceiro dia, não se ouviria falar de um túmulo vazio, de uma pedra removida, de panos e faixas deixadas de lado, e de anjos do céu, testemunhas celestiais, dizendo: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Porque ele morreu, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, posso crer no amanhã. Nesta noite, convido você a pensar comigo, por que a cruz? Leiamos a palavra de Deus. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 33, que nos diz: e chegado ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou a esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus,
chamando outra vez, ou clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Que Deus aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Por que a cruz? Eu convido você a orar comigo, pedindo ao Espírito de Deus que esteja falando aos nossos corações. Maravilhoso e eterno Deus, nosso bendito Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui nos encontrando com os nossos irmãos e amigos pelas redes sociais. Não podendo compartilhar da companhia física, temos usado esses canais à nossa disposição para estar transmitindo a mensagem da Tua Palavra. E eu oro, Senhor, para que neste domingo de Páscoa, todos nós sejamos pela Tua Palavra reportados ao evento comemorado na sexta-feira passada por milhares e milhares de religiosos, dando início então ao calendário da chamada Semana Santa. Que possamos refletir na crucificação, na morte de Jesus. Mas, sobretudo, Senhor, nas razões pelas quais Ele se entregou na cruz. Que o Teu Espírito venha nessa noite abrir os nossos olhos espirituais. E que, como em nenhum outro tempo, a mensagem da cruz, a razão da cruz, o porquê da cruz, possa falar profundamente a cada coração. E assim, todas as verdades eternas sobre a cruz, sobre a morte de Cristo na cruz, Deus, venham ser aplicadas à nossa vida. Aplicadas na vida de todos aqueles que nos ouvirão nessa noite. Assim rogamos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Queridos irmãos, amigos, todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, neste domingo da Páscoa, neste culto de adoração ao Senhor, ainda que nesta modalidade online, por força das circunstâncias, eu quero me dirigir a você, para juntos refletirmos sobre o tema: por que a cruz? Em cumprimento das Sagradas Escrituras, Jesus, o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, foi levado ao matadouro como ovelha muda, e ali, diante dos seus algozes, seus acusadores, seus torturadores, no alto de um monte chamado Caveira, ele cumpriu todas as prerrogativas proféticas, todas as profecias a seu respeito. Ele que foi crucificado entre salteadores, estendido entre os céus e a terra, condenado à morte de cruz. A morte por crucificação, que era a forma mais bárbara, mais vil, mais infame, mais desonrosa e desumana que os mais vis transgressores, assim julgados e condenados pelo Império Romano, pelo governo romano, eram então sentenciados a morrer. A morte mais cruel que naqueles dias poderia ser aplicada àqueles que eram considerados os revolucionários, os ameaçadores do sistema religioso e político daquela época, aqueles que eram considerados uma ameaça para Roma, uma ameaça para os seus imperadores, uma ameaça para o seu poderio.
esses eram condenados à morte por crucificação. Mais do que tortura física, o crucificado era submetido à tortura moral, à tortura espiritual, à tortura psicológica, que nenhum outro tipo de morte seria capaz de submetê-los. Durante o dia, suas carnes eram expostas ao calor causticante de uma temperatura que poderia chegar a mais de 40, 45 graus centígrados. As carnes literalmente queimavam, estendidas entre os céus e a terra, sob as temperaturas altíssimas daquela região. Mas se isso não bastasse, como era uma morte lenta, às madrugadas ou à noite, esse mesmo corpo, essas mesmas carnes que sofriam sob o sol causticante daquela região, sofria talvez ainda mais, com dores ainda mais intensas, provocadas pelo frio gelado das montanhas, que em outro extremo, nas noites, nas altas horas da madrugada, alcançavam temperaturas baixíssimas. Assim, sofria tortura física aquele que era condenado à morte por crucificação. De acordo com o historiador Flávio Josefo, essa modalidade de morte, esta pena de morte, foi inspirado, teve sua origem no costume antigo de se submeter animais considerados nocivos, daninhos, perigosos, ameaçadores da vida humana, à morte em estacas, para que ao mesmo tempo a vítima inocente que sofria pudesse servir de espetáculo para os transeuntes que por ali passavam. O profeta Isaías, o maior dos profetas messiânicos, cerca de 700 anos ou um pouco menos antes de Cristo, ele olha para o futuro e ele antevê o Messias. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento, em riqueza de detalhes, ele pinta o quadro do servo sofredor. Quando então ele vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos infortúnios, foi moído pelas nossas transgressões, foi transpassado pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Que tamanha foi a tortura por ele sofrida, seu abatimento emocional, psicológico e físico, que nele não havia beleza alguma, homem de dores, com o rosto transfigurado, com o rosto transformado, com o rosto trazendo as marcas visíveis e o corpo banhado de sangue por tantas chicotadas, tanta tortura e tanto sofrimento. Nele não havia beleza alguma para que nós o desejássemos. Sim, não apenas carregou sobre si, não apenas foi oprimido, mas Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. E ainda no Getsêmani, cujo nome significa prensa de moer azeitona, a azeitona divina, o verbo divino, o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, ele foi esmagado, ele foi moído. Quando ali, ainda no Getsêmani, antevendo o calvário que teria que enfrentar, antevendo o cálice amargo que teria que beber, sua alma se abate até a morte. E ele, 100% homem, descendo ao nível mais baixo do pecado. Ele sente tanta dor na alma, considerado o nível mais profundo de depressão e abatimento emocional. Ele sofre um nível de tristeza, como ele mesmo diz, a minha alma está triste
até a morte, que ele somatiza, que até o seu suor se transforma em gotas de sangue. Aquilo que mais tarde a ciência postulará e os cientistas chamarão de hematidrose, um fenômeno raríssimo, aonde a vítima, raríssima e excepcional, com poucas referências, com poucos casos registrados nos anais da história médica e do mundo científico. E Jesus foi um desses raríssimos casos. Eu, particularmente, desconheço outro. Embora se fale que, em casos excepcionais, isso poderia até acontecer a um reles mortal. Mas Jesus, ele sofre este fenômeno de um conflito intrapsíquico tão profundo, tão dilacerador, em proporções inimagináveis, que rompem-se as finíssimas veias capilares localizadas sobre as glândulas sudoríparas. E então o suor se mistura com sangue e sai pelos poros, cobrindo todo o corpo. Assim sofreu o Filho de Deus. E nisso sim, encontramos o aspecto da tortura emocional, do abatimento emocional profundo, da tortura psicológica. Ele já começa a sofrer por antecipação, ao momento da crucificação. Lá a tortura não será menor, diante das blasfêmias, diante dos desafios lançados em seu rosto, diante da vergonha, da exposição, do vitupério, diante das palavras acusatórias, da rejeição, das provocações. Ele sofre então toda a tortura psicológica que um crucificado, claro que em uma intensidade ainda maior, porque ele não estava ali nem ao menos representando ele mesmo, mas tomando sobre si os pecados do mundo inteiro. Compreenda, ele não estava ali pagando pelos seus pecados, porque ele nada havia pecado, feito por merecer estar ali. Os demais, que eram, portanto, condenados à crucificação, levavam sobre si, como julgo psicológico e moral, a condenação pelos seus pecados. Não estariam ali respondendo pelo pecado de ninguém mais, não pelos seus próprios pecados. Jesus, não tendo pecado, nunca tendo cometido uma infração, um crime, uma transgressão qualquer, condenado apenas por amar incondicionalmente a humanidade, condenado apenas por fazer o bem a todos, quebrando paradigmas e tradições que os homens julgavam mais importantes que a vida humana. E ele colocou a vida humana acima de todas as tradições. Foi condenado por isso. Ele colocou o ser humano e as suas necessidades acima de todos os protocolos religiosos, tradições religiosas. Ele foi condenado por isso. Foi visto como uma ameaça, tanto para romanos quanto para judeus. E é bom lembrar que ele ali estava, não pagando pelos seus pecados, mas representando os pecados do mundo inteiro. Então, se já era uma grande tortura física e psicológica, alguém que está ali pagando pelos seus próprios pecados conscientemente, imaginemos com o inocente ali substituindo e pagando pelos pecados que não eram seus, e não apenas de uma ou duas pessoas condenadas, mas do mundo todo que havia se perdido, porque todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. E ele toma sobre si, como diz Isaías, os pecados do mundo inteiro, as doenças do mundo inteiro, as dores, padecimentos do mundo inteiro, leva sobre si. Mais pesada que a cruz de madeira, com certeza, era um jugo psicológico, e era a tortura física e psicológica que ele estava sofrendo por estar ali carregando os pecados do mundo inteiro. Diferente de Mateus, Lucas, ele vai descrever com uma riqueza maior de detalhes, até porque ele era médico. Então, com a perícia de um médico, ele relatará isso, todo este evento, com riquezas maiores de detalhes. Diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar:
Por que a cruz? Porque Jesus foi condenado à cruz, sendo ele inocente, sendo ele perfeito em amor, não tendo cometido absolutamente nada. Quero dizer que a escolha não foi do Império Romano, a escolha não foi dos judeus. Se a sua hora ainda não tivesse chegado, como tantas vezes, o Pai lhe socorreu, o Pai lhe livrou, ele se desvencilhou de multidões, e sequer uma pessoa foi capaz de lhe tocar, de lhe ferir. Se não fosse chegada a sua hora, ele não teria se entregado prontamente. Na verdade, sua vida não foi tirada, ele a entregou. Ele se doou por completo. Se ele quisesse, poderia ter dado ordem aos anjos, pedido ao Pai, e o Pai daria ordem aos anjos para lhe guardar. Contudo, não o fez, porque ele havia nascido sob a sombra de uma cruz e sabia o destino que lhe estava proposto, e estava disposto a morrer até o fim, ou melhor, a ser fiel até o fim, até a morte, e morte de cruz, e ter se permitido ser crucificado. Foi por razões que eu encontro não apenas no contexto histórico da época, considerando ser a morte de crucificação a pena de morte impetrada ao mais vil dos transgressores, mas encontro essas razões por analogia em muitas verdades que perpassam as profecias messiânicas, que perpassam todo o cenário em que tudo isso acontece. E a primeira razão, por ele ter escolhido a cruz, por ele ter sido crucificado, embora inocente e justo, era porque a cruz, por analogia, ela trazia uma mensagem de vitória e de firmeza. Para os gregos, loucura, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem compreenderia tão grande ato de amor? Para os gregos, loucura. Para os romanos, um espetáculo à parte, um show à parte. A forma mais cruel e bárbara, infame, de se condenar alguém à morte, julgado por Roma como um revolucionário, um rebelde, um transgressor. Para os judeus, sinal da maldição de Yahvé, de alguém que por blasfêmia ou por ter pecado ou quebrado a lei, agora estava sob o peso da ira divina, marginalizado pela própria religião, maldito, afastado do seu povo, digno de morte. E para nós, cristãos no mundo inteiro, mesmo que não sejam evangélicos, sinal de poder, prova de amor. Para os que são salvos especialmente, uma mensagem de salvação, de amor, de esperança, de firmeza e de vitória. Por isso eu canto, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele ainda diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não a cruz por si mesma, não a cruz como um fim em si mesma, porque era um instrumento de morte, era um instrumento de suplício, de vergonha indesejável. E quem jamais de sã consciência iria adorar um instrumento usado para tirar a vida de uma pessoa amada, de uma pessoa querida? Quem adoraria, por exemplo, hoje e guardaria uma réplica
em países que usam como pena de morte a cadeira elétrica onde o seu parente, seu amigo, tivesse sido morto. Ou um punhal, ou uma faca, ou uma guilhotina, ou uma forca. Ah, não. Não a cruz em si mesma, como um fim em si mesma, mas sim pelo seu objetivo, mas sim por aquele que ali morreu de braços abertos, e ali escolheu morrer de braços abertos. Sim, não a cruz física, objeto para muitos de adoração, de veneração, um patuar, um amuleto usado por muitos, venerados por muitos, mas sim a mensagem que ela ecoa dos 4 cantos do mundo, desde o Calvário, que Jesus morreu para a nossa salvação. Não a cruz que hoje está vazia e não tem nenhuma razão de ser ou qualquer valor para nós estando vazia, mas a cruz enquanto nela esteve de braços abertos, o Filho de Deus dando a sua vida para morrer em nosso lugar. Não a cruz, mas aquele que na cruz se entregou, porque a cruz sem o Salvador seria apenas um objeto de morte, sinal de maldição. Mas aquele que nela morre de braços abertos é quem faz toda a diferença. Portanto, a mensagem da cruz é uma mensagem de firmeza e de vitória. Interessante que na narrativa que nós acabamos de ler, naquele cenário, muitos cataclismas acontecem, fenômenos da natureza. Ali estava o Filho de Deus dando a sua vida, e diz o texto que quando ele entrega o seu espírito, não com gemidos de um derrotado, fracassado, vencido, mas com o brado de um vencedor, está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, e assim se rende, se entrega à morte, porque a morte não tinha domínio sobre ele se entregou, ele se doou, ele decidiu morrer em nosso lugar. Tanto é que ele surpreende as próprias autoridades, porque antes mesmo do tempo previsto, ele se entrega, ele se rende, contrariando todas as previsões, porque a morte, a crucificação seria uma morte lenta para a punição e para impor ao crucificado sofrimento ainda maior, e para que todos, em sua grande maioria, pudessem tomar conhecimento e ir lá e assistir aquele espetáculo. Que Jesus era um condenado especial. Quanto tempo ele pudesse ficar ali agonizando, maior seria o ibope, maior seria o show, o espetáculo. Mais pessoas assistiriam o pobre ali miserável agonizando, aquele que Roma e os judeus tinham condenado à morte por crucificação. Não, quando vão quebrar as suas pernas para adiantar o expediente, para antecipar a sua morte, ele já tinha ido, já tinha voltado para o Pai, já tinha entregado o seu espírito, já tinha se rendido a ela, isso voluntariamente. Mas o que nos chama a atenção, meus queridos, e por isso, a primeira razão pela qual ele morre na cruz, primeiro porquê da cruz, é porque a mensagem da cruz é uma mensagem de vitória e firmeza. Porque cataclismas acontecem, até o sol se esconde, escurece, o dia aparece noite. E alguém até cantou e poetizou dizendo que até o sol se escondeu por não suportar ver o seu Criador agonizando e morrendo em uma cruz. As pedras são removidas do seu lugar. O chão treme debaixo dos pés. Lá no centro da cidade, no coração da religião de Israel, se vê os reflexos. As colunas são abaladas. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Há tremores de terra. Os montes são abalados. Sepulcros são abertos. E aqueles que tinham sido mortos são vistos ressuscitados andando pela cidade de Jerusalém. Contudo, a cruz, aonde ele estava, não é arremessada do lugar, não é removida do seu lugar.
E por analogia eu quero dizer, me arriscar e afirmar, porque a mensagem que ela quer transmitir ao mundo inteiro, sem palavras, é a mensagem de firmeza e de vitória. Sim, firmeza de alguém que ali estava, sendo fiel até a morte de cruz, e se ele tivesse desistido, e poderia ter desistido, era suficientemente Deus para isso, 100% homem, 100% Deus. Contudo, ele se esvazia da sua glória, abre mão de usar os seus poderes para morrer, para sangrar, para sofrer, para se identificar com você e comigo, para que hoje nós tivéssemos o conforto, o consolo e a certeza que temos um representante legal diante de Deus. Ele aceita viver a nossa natureza. Ele aceita viver toda a nossa dor, sem contudo pecar. E ele não desiste do seu propósito. Não importa quão dilacerante fosse a sua dor e profunda a sua angústia. Ele se permite sofrer tudo que eu e você sofremos. Ele é firme, como firme é a cruz onde ele está crucificado. E que embora tudo tenha sido removido do seu lugar, permanece ali, fincada naquele chão, fincada naquele monte, transmitindo a todos uma mensagem de firmeza, mas também uma mensagem de vitória, porque ali ele estava reduzindo a nada o pecado, reduzindo a nada os demônios, reduzindo a nada as trevas. Ele estava vencendo ali tudo que nos atormentaria, os nossos medos, a nossa depressão, as nossas dores, as nossas doenças, o nosso pecado e a sua condenação. Ele estava ali, morrendo em nosso lugar, em nosso benefício e em nosso lugar, uma morte, portanto, vicária e substituta, em nosso lugar e em nosso benefício. E ali ele venceu todas as coisas, venceu eu, o mundo, o pecado, a morte, venceu tudo ali. Na cruz, ele crucificou os nossos pecados, as nossas culpas. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. Portanto, uma mensagem de vitória e uma mensagem de firmeza. A segunda razão por ele ter sido crucificado, por ele ter entregado a sua vida em uma cruz, uma segunda razão de ser da cruz, é que ela, por analogia, também é uma mensagem de soberania, de firmeza, de vitória, mas também de soberania. Era costume dos judeus colocar uma descrição indicando por quais crimes, por qual crime aquela pessoa estava ali morrendo e sendo condenada à pena de morte mais ultrajante e máxima daqueles dias, no alto da cruz. No caso de Jesus, alguns historiadores vão dizer que esta inscrição foi colocada na tabuleta e pendurada em seu pescoço. Mas o fato é que foi escrito como forma de condenação: este é Jesus o Nazareno, rei dos judeus. E na verdade o que seria uma condenação se tornará um ato profético, uma confirmação daquilo que as profecias milenares já haviam dito a respeito dele, de que ele viria como Messias de Israel, que ele viria como rei dos judeus, rei dos reis e senhor dos senhores. Se cumpriria ali as palavras de João, o discípulo amado, quando disse: veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Portanto, meus queridos, o cumprimento de mais uma profecia, até aquilo que imaginávamos ser a sua condenação, era a sua exaltação. Sim, ele estava sendo exaltado, mesmo naquela situação miserável, naquela situação deprimente. Ele estava sendo exaltado como rei. Ele, que havia nascido como rei, ainda pequeno, sido perseguido como rei, presenteado como rei pelos magos, não morreria diferente.
morreria como rei, sendo aclamado pelas mesmas vozes que o tinham condenado à crucificação. Pilatos, sem se aperceber do fato, estava proclamando a sua soberania. Em 3 línguas, o seu suposto crime, a sua suposta condenação é escrita. Em 3 dialetos, um título trilingue, exatamente para que todos pudessem ler. Porque era a mensagem universal para o mundo inteiro. Como universal é a sua salvação. Em hebraico, em grego e em latim. Em hebraico porque era a língua falada pelos judeus. Em grego, por causa da grande quantidade, do grande número de judeus helenistas vindos de todas as partes para ali comemorar a Páscoa. E em latim porque era a língua falada por todos os povos dominados pelo Império Romano da época. Em hebraico porque era a língua dos oráculos sagrados. Em grego porque era a língua da cultura, do conhecimento, da filosofia, da sabedoria. Em latim porque era a língua da lei e do direito. Portanto, sobre um pequeno monte, localizado à beira da principal estrada que ligava todas as cidades, províncias a Jerusalém. Qualquer pessoa indo ou voltando de Jerusalém passaria por ali, andando ali à beira de uma estrada, em um monte relativamente pequeno, uma cruz é erguida. E ali na cruz do centro, o Filho de Deus entrega a sua vida. E os próprios acusadores se encarregam de exaltá-lo, dizendo: este é o Rei dos Judeus. Para que todos pudessem ler em grego, hebraico e latim. Para que o mundo todo soubesse que ali estava o Rei dos Judeus. E não apenas o Rei dos Judeus, o soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, o Deus de todo mundo. Mas em terceiro e último lugar, a cruz, porque nela Deus e o homem se encontrariam. Por analogia também, em primeira mão. Porque as duas traves que formavam a cruz, a trave vertical, apontando para o céu, e ali fincada no monte, falava do novo caminho aberto, do novo caminho inaugurado, através do sangue do Filho de Deus, que ali seria derramado. Agora há uma ponte. O abismo que antes separava o homem do seu Criador, a criatura do seu Criador, não existe mais. Uma ponte é erguida. A salvação vem do Senhor para aqueles que estão caídos em seus delitos e pecados. E a trave vertical formando, portanto, a cruz, o sinal da cruz, apontando para os lados, aonde o Filho de Deus morreria de braços abertos, como aquele que de braços abertos estava ali para abraçar o mundo inteiro com seus eternos braços de amor. As palavras do apóstolo Paulo: na cruz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Portanto, na cruz, que apontava para a terra, o céu e para todas as direções, a criatura e o Criador se encontrariam, se reconciliariam. O infinito se encontraria com o finito. O transitório se encontraria com o eterno. Deus e o homem se reconciliariam através de Jesus, que de braços abertos morreria. Tão forte a analogia da cruz, o sentido da cruz, a mensagem da cruz, que o insigne Billy Graham, grande evangelista batista, ele diz: a única esperança humana de paz está na cruz de Cristo, onde todos os homens, seja qual for sua raça,
nacionalidade se tornam um. Por isso a morte de Cristo foi vicária e foi substituta. Por isso nós cantamos aquele belo hino, que agora eu espero que sirva para mim, para a sua reflexão final. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Ah, querido, se hoje, se nessa última sexta-feira, Jesus aparecesse ao vivo e a cores, para as milhares de pessoas que, embora cheias de fé, não quero aqui subestimar a fé dessas pessoas, mas sem entendimento, extremadas em seu zelo, carregando pelas ruas seu Cristo morto, sua cruz de madeira, porque ainda não entenderam que a cruz está vazia, que ele não está mais morto, que ele ressuscitou e vive, que cruz ser crucificado não tem nenhum valor, e para que eu crucificado em uma cruz, se ele ressuscitou e vivo está, posso crer no amanhã. Milhares de pessoas que fizeram tantos sacrifícios em memória de um Cristo morto, quando ele se está vivo, e mais vivo do que nunca, através da pessoa do seu Espírito, na vida de todos aqueles que o receberam, que o aceitaram, que aceitaram o seu amor e se tornaram filhos de Deus por adoção, por seu intermédio. Mas se Jesus aparecesse, certamente ele faria perguntas parecidas com essa. Quem sabe ele não perguntaria olhando para os olhos de cada um de nós, de cada uma dessas pessoas: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Apenas uma lembrança remota, arcaica, uma vez no ano, uma chamada Sexta-feira Santa, e um esquecimento por completo durante todos os outros dias do ano? Apenas uma penitência, uma oração, prece ou reza, um jejum casual, uma vez por ano, e não uma vida de crucificação diária, já que o desafio dele foi cumprido por ele. Agora sou eu e você que cremos que ele morreu em nosso lugar, que temos um desafio à nossa frente, diário, um desafio que ele mesmo nos lançou, quando disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu não tenho que carregar a cruz de madeira, essa foi ele quem carregou. Eu tenho que carregar a minha própria cruz, e a minha própria cruz é a crucificação do meu eu, é a morte do meu eu, é a minha crucificação para o mundo de pecado e para uma vida nova com ele. Qual seria a sua resposta e qual seria a minha resposta? Diante da cruz, diante da mensagem da cruz, diante de tamanha expressão de amor incomparável, quem teria um amor como este, tão grande, ao ponto de dar a sua vida pelos seus amigos? E eu reitero, até pelos seus inimigos, algozes e torturadores, porque ele morreu por todos. Diante da cruz, diante dos porquês da cruz, de sua mensagem, não há como nos esquivarmos de uma resposta. Há um desafio diante de mim, diante de você. O mesmo que Pilatos faz à multidão. O que vocês farão de Jesus o Cristo? A multidão disse: crucifica ou crucifica? Se a minha resposta for a resposta de Pilatos, a transferência de responsabilidade e culpa, eu estarei mais uma vez crucificando o Filho de Deus. Se a minha resposta for a de Pilatos, que lavou as mãos, portanto, a resposta de quem não quer se comprometer, da covardia, eu estarei negando a Cristo diante dos homens, diante do mundo. E foi ele quem disse: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Quem me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante do Pai. Se a minha resposta for a resposta daquele malfeitor que mesmo vivendo o pior momento da sua vida, na iminência da morte, ainda assim não quis dar o braço a torcer, não quis se arrepender, antes ele encontrou ocasião para blasfemar, criticar, menosprezar o único que poderia salvar a sua vida, perdoar os seus pecados. A semelhança de muitos hoje que mesmo fracassados, derrotados, doentes, no leito de morte, sabendo que não tem a quem mais recorrer, porque já bateram em todas as portas, já recorreram a todas as fontes, todas elas rotas, recorreram a todas as religiões, simpatias, trabalhos, filosofias, crendices, superstições, já fizeram de tudo e não encontraram a solução para o seu problema, a paz para a sua alma, não conseguiram preencher este vazio existencial, não conseguiram vencer os seus vícios, mas ainda assim insistem em culpar a Deus, em culpar a Cristo, em ridicularizar a mensagem do Evangelho, são obstinados de coração, de dura cerviz. Essa é a resposta da incredulidade. Essa seria a resposta daquele que não quer crer, não quer se render à fé em Cristo, nem vivendo o mais profundo abismo. Mas, se a sua e a minha resposta for a resposta daquele soldado, daquele estranho, daquele gentio, daquele romano, que diante de tudo que os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram, se convenceu e bateu no peito dizendo verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Portanto, a confissão de quem agora crê, daquele que foi talvez um dos torturadores, mas que agora é convencido e decide crer. Essa é a resposta que eu e você precisamos dar. Não importa o quanto já blasfemamos, como aquele romano. Não importa o quanto já torturamos Jesus com a nossa vida de pecado. Não importa o quanto já o fizemos sofrer e chorar. É hora de nós nos convencermos que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E não apenas um personagem histórico, um profeta, um grande estadista, um grande homem, um espírito evoluído, como muitos ainda insistem em querer acreditar. Que a nossa resposta seja a resposta daquele ladrão arrependido, que mesmo ao final dos 45 minutos do segundo tempo, quem está já na prorrogação, sabendo que dali não sairia vivo, ele reconhece: eu estou aqui porque eu pequei, eu sou o transgressor, mas este nenhum mal fez. Ele olha arrependido e deposita toda a sua esperança eterna naquele Jesus. E se nenhum interesse que o Senhor o salve da morte física, porque ele não reclama isso, enquanto o outro desafia dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e a nós também. Ainda que tivesse querendo algum livramento, o outro queria o livramento da morte física, como muitos hoje querem o livramento da fome, da doença. Agora, na época do Covid-19, de não serem contaminados pelo Covid-19. Não. Aqueles outro ladrão que se arrepende não pede a Jesus que o livre da morte. Ele até entende que ele é digno de morrer, que ele precisa pagar a conta, ele precisa atender às exigências da lei. Mas ele pede ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Portanto, a resposta de quem reconhece que a vida aqui é transitória e não importa como morreremos fisicamente, mas o importante é sabermos como viveremos eternamente. E é com isso que ele se preocupa e por isso ele clama: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus então responde, porque Jesus tem pressa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele tem pressa que nós nos arrependamos. Ele responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu e você,
diante da cruz, dos porquês da cruz, da razão de ser da cruz, da mensagem da cruz. Que resposta você e eu daremos? A Bíblia diz que todas as vezes que deliberadamente nós pecamos contra Jesus, o rejeitamos, o negamos, nos envergonhamos dele, das suas palavras, nós estamos crucificando mais uma vez o Filho de Deus, ferindo mais uma vez o Filho de Deus. Mas quando nós cremos, como creu o soldado romano, e dizemos verdadeiramente ele é o Filho de Deus, não apenas um profeta, fundador de uma religião, de uma grande religião, um filósofo, ou uma mente brilhante, ou um espírito evoluído. Quando nós confessamos, como confessou o ladrão arrependido, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se a nossa resposta for essa, certamente ouviremos dele: aonde eu estiver, você um dia estará comigo. Aonde eu estiver, você estará comigo. Eu desafio você a dar a sua resposta. Que a sua resposta seja: sai daí, Jesus. Sai daí, porque este lugar não é teu. Essa cruz seria para mim. Eu que deveria estar aí no teu lugar. Mas o Senhor me amou tanto que me substituiu. Morreu para que eu viva. Tornou-se maldito para que eu seja bendito. Carregou meus pecados, minhas dores, para que eu seja curado e liberto dos pecados que são meus. Sai daí, Jesus, e venha reinar no meu coração. Não te quero mais na cruz. Eu te quero entronizado no meu coração. E que na cruz esteja o meu eu, o meu pecado e a minha condenação. Qual será a sua resposta? Curve a sua cabeça. Olhe arrependido de suas blasfêmias, de sua incredulidade, de sua covardia. Não lave mais as mãos como fez Pilatos. Tome uma decisão. Não siga a vida anônimo. Declare a sua fé. Viva a sua fé. E não se envergonhe daquele que não se envergonhou de ir parar em uma cruz, por mais humilhante e trajante que fosse. Tudo isso por amor a mim e a você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero louvar o teu nome por tão grande amor revelado, por tão grande amor que hoje mudou a minha vida. Eu sei que mudará a vida de muitos, se não de todos aqueles que estão me ouvindo e estarão me ouvindo depois, em outro momento, quando acessar esta mensagem nos nossos canais. Senhor, que essa noite seja noite de arrependimento, de reconciliação, porque o teu Filho veio para isso, para que através dele nós nos reconciliemos contigo. E que essa seja a mensagem da Páscoa, a mensagem da paixão de Cristo, a mensagem do arrependimento, da conversão, a mensagem de salvação, acessível a todos aqueles que simplesmente quiserem e puderem crer. Deus, obrigado por Jesus, o nosso Salvador. Obrigado porque a cruz está vazia. Obrigado porque o túmulo está vazio. Nós não cultuamos um cadáver. Nós cultuamos aquele que vive e reina para sempre. Nós não cultuamos uma cruz, símbolo de vergonha e dor e maldição. Nós amamos a mensagem da cruz. Até morrer, vamos proclamar nos quatro cantos da terra. Muito obrigado por Jesus, o teu Filho. Que o teu Espírito Santo visite cada família dessa noite, fazendo cair as escamas dos olhos e convertendo e convencendo cada um do pecado, da justiça e do juízo. Seja a salvação do Senhor sobre todos aqueles que nos ouvem e que vão decidir crer em seu Filho
em sua grande salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Que a paz de Cristo superabunde no seu coração. Que onde abundou o pecado, superabunde a graça. Agora você sabe o porquê da cruz. Só resta decidir o que fazer com o que você acaba de descobrir. Que você faça o melhor proveito. Que você tenha ouvido todas essas verdades para a sua própria salvação. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e uma feliz semana. Até o nosso próximo culto online. Um abraço a todos.